E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje a noite é especial, além do nosso querido Lucas Souza, tá aqui com a gente também Laudo Ferreira, grande autor de HQs nacional. Antes de chamar o Laudo, vamos apresentar o Lucas como sempre. Salve Lucas, tudo bem com você, cara? Grande Alexandre, tudo bem, cara? Prazer estar aqui mais uma vez para mais um Costelinha, né, cara? E mais uma vez a gente tendo a oportunidade de receber aí um grande artista nacional, como a gente tem feito sempre aqui. Tô mega ansioso, tem muita pergunta bacana pra gente fazer e ouvir um pouquinho desses processos criativos, né, cara? Tô bem empolgado aqui, cara. Cara, eu tô tão empolgado que eu cortei, eu não deixei nem você apresentar o convidado, eu já saí queimando a largada. Mas vamos aproveitar, porque é isso, cara. Conversar com o Laudo eu sempre... eu já tive outras vezes a oportunidade de trocar ideia com o Laudo e a conversa sempre rende. Então eu tô acelerando justamente para a gente ter mais tempo para as perguntas e menos para a parte burocrática. Então, boa noite, Laudão. Seja bem-vindo mais uma vez, cara. Ô, Alexandre, boa noite, Lucas. Aí, obrigado pelo convite e pela honra do bate-papo aí com vocês. A honra é nossa sempre. Ô, Laudo, primeiro, cara, prazerzaço. Eu acho que assim, eu tenho lido, até por influência do Alexandre, eu tenho tido a oportunidade de ler muita HQ tua e, cara, me surpreendi com muitos dos teus trabalhos. Parabéns mesmo, assim, são realmente obras que me impactaram, né, todas de alguma forma. Eu queria, Laudo, começar talvez com acho que das que eu li foi a tua obra mais curtinha, mas, cara, eu te confesso que ela me deu um soco ali no estômago no final, que foi a Questão de Karma. E aí, obviamente, depois eu tô aqui com ela já engatilhada, eu li e reli duas vezes o Yeshua, né? Que, cara, é uma obra incrível. Mas primeiro, falando do Questão de Karma, Laudo, eu queria entender, cara, um pouquinho de... Você faz um negócio ali que me tira do eixo, e você começa a história, né? Parece que a gente tá vendo ali como é que a coisa vai terminar, parece que a mensagem que você tá passando é clara, e aí no final você dá uma reviravolta de 2 páginas, assim, é realmente impressionante. Eu não vi vindo. Eu queria te fazer uma pergunta muito simples, Laudo. Qual era a mensagem na tua visão ali do Questão de Karma? O que você estava querendo passar com aquele final? Rapaz, Lucas, deixa eu ver se eu consigo me explicar, te perguntar, para te responder direitinho, sem dar spoiler, né, para quem não leu. Isso aqui. Fala da sequência final mesmo, lá que vem o cara lá com o psicólogo, é isso? Né? Isso, exatamente. Então, tem 10 processos, vamos dizer assim, essa história em quadrinho. Essa história em quadrinho, ela foi publicada, se não me engano, em 2016. Foi uma publicação independente. Na época eu tinha um selo, que era o Quadro Imaginário. Eu trabalhava com o Omar, a gente criou o Omar Vinoli, né, colorista, arte finalista. E a gente criou um selo para publicação. E publicamos, entre outras coisas, aí, quadrinho dele, quadrinho meu, aí publicamos o Questão de Karma. A Questão de Karma, ele, como eu disse, foi publicado em 2016, mas o roteiro, ele é do final dos anos 90. Inicialmente, cara, a ideia, ela não tinha nada tão sério assim. Eu confesso a você que eu me surpreendi com a recepção que as pessoas, recepção boa, as pessoas tiveram com esse quadrinho, que no primeiro momento, cara, a história, ela tinha uma intenção bem descontraída, assim, sabe? Uma intenção bem no humor negro, quase, vamos dizer assim. Era a coisa de fazer uma piada com aquele bordão, né? Que eu tô tão danado, tô tão ferrado na vida que parece que eu tirei pedra na cruz. A partir dessa ideia, desse bordão, eu resolvi criar um roteiro, você entendeu? Na época, eu andei trabalhando mais uns 2 roteiros, fora esse do Questão de Karma, dentro dessa pegada de trabalhar com bordões, assim, com frases com ditos populares. Mas eu acabei só fazendo Questão de Karma. E a ideia era trabalhar com um assunto bem humor negro, algo sem muita preocupação, vamos dizer assim, uma mensagem mais séria da coisa.
que quando eu fui fazer o roteiro e o Ale Santos, né, o Alexandre Santos, que primeiramente é um grande amigo meu e depois que, né, a gente essa questão de parceria, e o Ale me pediu um roteiro na época para desenhar. Eu estava com esse roteiro, eu falei, olha, o Ale, tem esse roteiro aqui e tal, eu já fiz ele há muitos anos, quer desenhar, ele é curtinho, dá para a gente fazer um negócio legal. O Ale também ele queria uma história curta, nada 50, 60, 500 páginas, ele queria um negócio curto. Eu passei a questão de karma. O Ale, ele já tem uma coisa muito densa no desenho dele. A ilustração dele, os desenhos dele, só já tem uma densidade que é fruto do temperamento dele. Ali, o Ale é uma pessoa muito, muito passional, assim. Quando eu fui passar para ele esse roteiro, eu dei uma guaribada, dei uma mexida, né? Eu trouxe o roteiro para os anos 2000, vamos dizer assim, né? Para os anos 10 do 2000. E nessa eu andei dando uma mexida, né, na história e tirei um pouco, eu acho, mas sem querer. Foi tão intencional assim, daquela coisa mais humorada, assim, né? E ela deu um certo tom assim meio sem o future, né? Assim, um tom meio desesperançoso no final, né? Então não tem muito, viu, Lucas? Não tem, vamos dizer assim, uma mensagem, sabe, na história, sabe? A ideia, sabe? Essa coisa é fadada a estar na merda, às vezes ela vai na merda até o fim, vamos dizer assim, né? É entregar muito a história, o que acontece ali, né? Mas não tem muito. E a questão de karma, na verdade, o título, ela é uma... Tem a ver, óbvio, né? É um karma ali que o personagem arrumou para ele, vamos dizer assim. Mas o nome em si, o título, ele veio de uma música de um amigo meu, de um amigo que mora no interior de São Paulo, que é músico, tem uma banda, se conhece há mais de 30 anos, e compositor, assim, a gente teve uma ligação muito forte com coisa de música, e ele tinha uma música que chamava Questão de Karma. E aí eu achei interessante tocar, fazer uma brincadeira de backstage, aí fazer uma referência à música dele. Percebe que há muitos pontos, né, que às vezes ligam uma história, né, que são coisinhas muito pequenas, mas que pegam uma ideia, que formatam a ideia. Basicamente é isso, não tem muito o que falar do Questão de Karma. Ele é uma história de humor negro. E ao contrário do meu jeito de pensar sobre a vida, né, sobre minha forma de encarar a vida e do que eu quero fazer nas minhas histórias em quadrinhos, essa história ela não tem redenção. Ela é fadada, como às vezes é na vida da gente, né? Começou errado, acaba errado. É legal te ouvir falando isso, Laudo, porque eu acho que talvez dos artistas que a gente tem conversado, dos artistas que a gente tem lido mais, você talvez para mim seja o mais eclético, né? Eu vejo as tuas histórias, elas têm... você vai de uma ponta da religião para o humor negro, para uma história mais erótica, então é legal ver essa pluralidade que tem nas tuas histórias, então isso anima bastante a gente que tá lendo. Eu queria aproveitar então, Laudo, pra gente falar, cara, da que acho que foi a obra tua que mais me impactou, acho que eu e muita gente, é o Yeshua, né? É uma obra assim que eu te confesso que eu li ela algumas vezes. Você conseguiu contar uma história milenar, né? Que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos um pouco, de uma forma surpreendente. Eu achei muito, muito, muito inteligente também o fato de você ter usado os nomes, que não são os nomes que a gente está acostumado aqui a conhecer, né, na nossa Bíblia ou no dia a dia. E aí eu queria ouvir um pouco da tua visão ali, cara, porque você tem alguns pontos talvez diferentes
se é que a gente pode chamar de tradicional, mas diferentes do que a gente normalmente ouve, e você aborda a história de uma forma um pouquinho diferente, indo para passagens que normalmente não necessariamente foram destacadas, né? Você dá foco em outras coisas na história. E aí eu queria, se você pudesse, te ouvir um pouquinho, falar de como é que você construiu a narrativa ali daquela história, que pontos você ia passar, como que você ia representar cada personagem envolvido na história, né? Então, ouvir um pouco de como é que foi essa construção, porque foi muito diferente, Laudo. Para mim, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Apesar de ter formação católica e tal, mas a forma como você contou a história é muito diferente, e ao mesmo tempo é um diferente que é respeitoso, que abraça. Então, eu queria ouvir um pouco de como você enxergou isso, e como é que nasceu essa ideia de fazer essa HQ. De moleque eu sempre tive essa coisa sou nascido em São Vicente, né, litoral aqui de São Paulo, e vivi até meus 14 anos lá. E eu não sei explicar muito bem o porquê, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a religião, mas não questão da religião católica, essas coisas, mas com essa coisa de Jesus, essa coisa toda, sabe? Eu lembro de eu ter uma coleção de Editora Bloch, acho que é chamada Vida de Cristo, ilustrada por um artista brasileiro maravilhoso, que é o Maneco, lá, o Manuel Vitor Filho. Maravilhoso, aquilo ali, tudo. E tinha na Sexta-feira Santa, eu lembro de ter lá na igreja, né? A igreja 1500 lá de São Vicente, antiga, né? Da época do descobrimento, né? Fundação de São Vicente. Tinha aquelas igrejas antigas, e eu lembro de uma procissão de Sexta-feira Santa, tinha aquela coisa do canto da Verônica, né? Uma mulher toda de preto, com um véu preto, que ela ia abrindo um pano ali com o rosto de Jesus ali, e cantando, e uma coisa meio assustadora para uma criança de 10, 11 anos de idade, assim, entendeu? Aquilo me marcou muito, assim, aquela procissão com aquele cadáver, sabe? Coisa toda, né? É Jesus, procissão de Jesus, como a turma falava, mas é um cadáver, né? Vamos dizer assim. Aquilo me marcou muito. E aí, quando foi no final dos anos 90, e veio, aí eu comecei a trombar com muita pesquisa sobre Jesus, o assunto me interessava, descobri essa questão dos textos apócrifos, e aí eu resolvi fazer uma história em quadrinhos sobre a vida de Jesus. Na época, Lucas, não existia o que era o nosso mercado hoje em dia, de inclusive muitos autores, né, cometem deslize de produzir uma obra, uma história em quadrinho, pensando em um determinado segmento. Se ele não faz parte daquele determinado segmento, é complicado, tá? Aquela linha de quadrinho. Não existia nada, então assim, eu pensei, vou fazer uma história em quadrinho sobre a vida de Jesus, contada de uma maneira, de um modo linear, né? Começo sequencial, não como são os evangelhos católicos, canônicos, que são blocados, né? Eles são em capítulos, né? Então, às vezes de um capítulo para outro, tem aí um intervalo muito grande de tempo, né? Tem evangelhos que, todos os evangelhos, eles tiram, né? Eles suprem aquela parte da adolescência de Jesus, né? Ninguém sabe o que aconteceu, não é contado, né? A ideia inicial foi essa, foi contar a história de Jesus dentro de uma perspectiva mais realista. Porque quem leu quem tem aquela Eixo Absoluto, né? A coletânea dos 3 volumes, lá no fim existem os estudos primeiros dessa história em quadrinho, onde era uma outra coisa, né? Uma outra pegada. Só que nesse período eu comecei a fazer uma pesquisa muito intensa sobre esse trabalho. Como toda pesquisa, você começa lendo livros bobos, né? Vamos dizer assim, livros chulos, assim, livros simples, e você começa a entender como é que você vai trabalhar aquela pesquisa, e você começa a atrair material de mais boa qualidade, material mais aprofundado. Aí eu fui indo, a produção do Yeshua foi de 2000 a 2013, os desenhos. Eu acredito que de 2000 até 2008, 2009, quando saiu o primeiro volume, eu devo ter lido aproximadamente uns 200 livros sobre o assunto,
muitos livros que até então eram meio proibidos de estarem circulando em livrarias, livros maçons, livro Rosa Cruz, livros mais reservados, né? mais secretos, vamos dizer assim, né? E nessa pesquisa eu comecei a fazer um trabalho pessoal e de percepção dessa história de Jesus, entender a relação que a humanidade, pelo menos essa parte ocidental, vamos dizer assim, tem com a história de Jesus, né? Começa a entender que coisas do nosso dia a dia, questões políticas, questões existenciais, está muito ligada a perspectivas boas e perspectivas ruins que a igreja trouxe. Qual a relação da história de Jesus existindo ou não existindo? Na realidade, isso não importa muito, né? Se você for passar na peneira, né? Você começa a entender aí outros significados. E se nesse caminho você vai se aprofundando mais, já contei isso várias vezes, acho que até para o Alexandre, mesmo num papo que nós tivemos, a minha imersão no projeto foi tão intensa que eu cheguei a ficar alguns períodos meio fora da casinha, vamos dizer assim, tão absorto na coisa ali, né? Paralelo a isso, eu comecei a me aprofundar em algo que eu já vinha dos anos 90, é uma busca de autoconhecimento. Através de várias práticas, terapia, várias coisas, inclusive trabalhos com xamanismo, expansão de consciências, isso tudo me abrindo muito a cabeça, né? Eu já não era mais um menino, vamos dizer assim, né? Já tinha meus 30 e poucos anos, e aí todo esse processo eu fui jogando na história em quadrinho, e eu fui um processo. Hoje em dia, Lucas, confesso a você que escrever tão didaticamente às vezes é um pouco complicado, porque as coisas foram mais para um campo da percepção que do textual. Mas, assim, a um ponto em que eu chegava a entender que aquilo ali que eu estava criando era meu. Assim, a minha relação com aquele projeto foi tão grande, foi tão pessoal, eu excluí a hipótese que eu estava trabalhando com ícones da religião católica e tudo mais, né? Comecei a pensar em personagens que eu estava trabalhando. Aí sim, no debulhar do roteiro, né, tinha como uma espinha dorsal a história dele mesmo, né, a história canônica. Por mais que em vários momentos eu enxertei, vamos dizer assim, esses tirados de apócrifos, que são esses evangelhos que não entraram na Bíblia, que são evangelhos alternativos, vamos dizer assim, eu tinha a espinha dorsal, que é o nascimento de Jesus, e a sua pregação e sua morte, né? Então, assim, a ideia era pegar pontos da história dele ali, que se criou, né, muitos por causa da própria Igreja Católica, que se criou mitos ali sobre Jesus, se criou, sei lá, interpretações ali, quando na realidade, dentro do próprio perfil psicológico do personagem de Jesus, real ou não, você percebe que no cerne daquele personagem a intenção dele é outra, né? É uma coisa muito mais pura, vamos dizer assim. Te dar um exemplo, né? Te ver o quanto que a religião nos torna, o fanatismo torna você às vezes preconceituoso com o cara que não é da tua mesma religião, ou do cara que não tem religião. Inclusive numa época em que não está muito difícil amarrar um cidadão no poste e tocar fogo. Você vê que o próprio discurso de Jesus era contra isso. O próprio evangelho canônico tem ali momentos que Jesus bateu de frente com regras da sociedade judaica da época, como um momento ali que ele livra a moça ali, a adúltera, né, a mulher casada que supostamente estaria traindo o marido, ser apedrejada, algo que estaria certo dentro da sociedade vigente na época.
estava tudo ok ali matar a mulher, impede o assassinato dela, intimidando os algozes dela ali, livrando, né? E um conselho final para ela, né? Não peques mais, mas não peques contra você, né? Não é contra a sociedade, porque você está trazendo tudo isso de ruim. Então é uma figura, a figura em si ela é muito grande, sabe? Às vezes, quando eu vejo muita gente ter contra a figura de Jesus, você acaba cometendo um deslize, que ele, na atitude mais, no cerne mesmo, no âmago da atitude dele, do pensar dele, bate contra o que você mesmo tem contra a igreja institucionalizada, né? Como eu levei 13 anos para desenhar essas 500 páginas que formam a história dele, eu pude ir me aprofundando nesse pensar sobre ele, porque o roteiro ele foi sendo feito, né, à medida que eu ia produzindo. Eu não tinha, lá em 2000, quando eu comecei a desenhar, não tinha o roteiro finalizado, produzindo, então conforme eu fui criando, eu fui conhecendo aquele Jesus que eu estava trabalhando. Eu achei sensacional, Laudo, porque você fez diversos pontos que divergiam um pouco da história que eu conhecia. Como eu falei, eu não sou um estudioso, né, um religioso, mas você inseriu muitos elementos ali, e a mensagem principal, que eu acho que é justamente o que você falou, né, pregar o amor ao próximo e etc, aquilo ali permanece, mas de uma forma mais latente do que eu vi em outras obras. Então, eu te confesso hoje, do que eu li, eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho esse ano, agora em 2020, e estava bem ansioso, inclusive, para poder fazer a leitura, e eu te confesso, cara, marcou mesmo, foi algo que eu li e eu falei, caramba, pô, legal, é uma forma diferente, acessível de contar uma história que às vezes, enfim, por questão de estar associado à religião ou de estar associado a uma figura que a gente, histórico ou não, que a gente não se identifica, a gente não dá uma oportunidade para conhecer a fundo aquela história. Então, eu acho que me marcou muito ali a forma como você contou, a forma acessível como você contou, e independente das divergências, sem alterar a mensagem final. Então, isso me marcou bastante. É uma coisa muito peculiar, é uma coisa curiosa, vamos melhor dizendo, o que acontece com a figura dele, né? Porque você percebe que tudo isso que você falou, né? Esse certo, a gente dá uma torcida de nariz quando pensa em Jesus, né? Ao mesmo tempo, a figura dele independente se existiu ou não. Mas foi criado pela igreja, mas o cerne dele, ele é muito forte, entendeu? Quem criou tendo que escravizar, vamos dizer assim, uma sociedade, um pensar da sociedade, né? E através dessa criação, o cerne dessa criação é muito mais forte do que o objetivo dessa instituição, vamos dizer assim, né? Então, você percebe que houve um paradoxo, né? Então, assim, o amor, o conceito humanitário, onde essa figura, novo, real ou não, é vinculada, é muito maior, né? Se você pensar hoje em dia, por exemplo, tudo que o mundo está vivendo, o Brasil, né, em muito especial, pode ser a coisa mais chula, mais brega, mais infantil a se falar. A gente está com muita falta de amor, né? Porque a gente vive uma época de ódio, o contraponto disso, né? E se você tolerar, nem tolerar, porque tolerar não quer dizer que você está aceitando. Você compreender o outro é muito mais simples, né? Isso, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? É muito difícil. Nós somos complexos para nós mesmos, né? Você vê que o discurso dessa figura é atual, como é de Buda, né? Como é de muitos outros, né? Falando no caso específico dele. Então, o que eu acho que foi legal, Laudo, você complementou agora perfeitamente. Eu demorei um bom tempo para poder ler a obra justamente por conta disso. Eu olhei, vi a sinopse, falei, putz, um quadrinho religioso e tal, não, deixa pra depois, né, o que você falou, é a torcidinha de nariz. E até que o momento que eu falei, não, pô, legal, muita gente me indicou, o Alexandre aí falou bastante pra mim da obra, eu falei, não, cara, vou pegar, tá na hora de eu ler já. E aí talvez aquela pergunta que eu te fiz no começo, de qual era a mensagem ali do Questão de Karma, é porque eu li invertido, né? Eu li primeiro o Yeshua e depois eu li o Questão de Karma. Então eu fiquei com a sensação de que talvez se tivesse uma mensagem também
por trás do Questão de Karma, e pô, ótimo, você passou bem legal a ideia ali. É engraçado, né, Lucas, porque eu tive essa sensação também quando eu li o Questão de Karma, mas é porque é isso, né? Eu acho que a gente fica tão impregnado dessa sensação de que a mensagem é maior do que o meio. O que você faz, Laudo, no Yeshua, é realmente transparecer que além de qualquer religião, se é católica, se é evangélica, se é XYZ, se é, sabe, se você admira Buda ou... Não interessa, é a mensagem do Yeshua, né? Que a gente chama de Jesus e tudo mais, e é aquilo. Foi criado por Constantino no século III, porque Constantino tirou os evangelhos apócrifos que não estão na Bíblia, mas tem mais história por aí. Agora, como uma história se mantém viva e tão presente, porque, pô, você fez HQ em 2009, 2013, o Lucas tá lendo em 2020, quer dizer, são 7 anos, 10 anos do lançamento da HQ, a mensagem continua super atual, super válida, e é uma mensagem que ela vem aí de mais de 2000 anos, então... e daí a hora que a gente volta para questão de karma, você vira e você fala assim, pô, tem uma mensagem ali, e a gente puxa, né, porque ela passa. Eu também tive uma leitura do Questão de Karma que ia além da brincadeira com o dito popular. A gente já chegou inclusive a conversar sobre isso, mas eu acho que é aquela coisa de quando a mensagem ela é mais forte inclusive do que o meio, né? Primeiro que assim, depois que eu faço quadrinho, é muito difícil eu ficar namorando ele. Eu guardo o original, né? Eu desenho no papel, guardo os originais num pasta, coisa bonitinho, põe numa pasta e acabou. Depois que saio, eu dou uma namorada, dou uma lida na edição ali e tal, guardo e vou pra frente. É porque aí já não é, realmente eu passo para frente, eu compartilho a ideia, eu faço para o leitor mesmo, eu não tenho essa coisa, eu faço primeiro para mim, não, isso é uma coisa óbvia, né? Eu estou dentro de mim, né? Eu estou fazendo comigo, mas é pensado em quem vai ler, existe essa preocupação. O Yeshua, ele não tem uma mensagem, porque é uma coisa assim, é bem simples, todo mundo tem amor, né? Todo mundo ou se julga ser um cara ou ter amor, né? Até o nosso digníssimo presidente acha que tem amor. Mussolini achava que tinha amor, Hitler achava que todo mundo tem. É só o que você faz com ele, né? Aí que é a história. No caso do Yeshua, o negócio que eu durante os 13 anos que eu fui desenhando, eu pensava comigo assim, como é que eu vou acabar essa história? Como é que eu vou acabar isso? Como é que eu vou fazer esse negócio ressuscitar? Eu fui no básico da coisa, na conversa rasteira. Achando o caminho, você vai tendo algumas iluminações, né? Vamos dizer assim, né? Eu me dou a de modéstia de falar que sopraram umas boas ideias na minha cabeça. E, na verdade, quando você lê o Lucas, que leu agora, e curioso que muita gente tem me comunicado aí pelas redes sociais aí, descobrindo o Yeshua de novo, estão lendo agora, várias pessoas. A grande mensagem do Yeshua é o que você faz com ele, o que você faz com aquilo que você leu. Você pega o absoluto, né, 500 páginas, e você leva, sei lá, uma semana, um dia, 2, lendo tudo aquilo. Um monte de texto, aquela monte de história. Uma sequência no fim, sem dar spoiler, né, porque a história, né, que a gente sabe, não precisa. O escriba é o leitor, ele assim como o leitor está lendo a história, né, aquelas 500 páginas, o escriba ele está anotando aquela história. Quando chega no fim, que a velha, né, a Madalena, rompe a história, ela não conclui a história para ele, corta bruscamente e ele interrompe, ele cobra dela e fala, mas como, né, você, como assim, você, quem é ele? Quem foi aquele cara? O que é? O que E ela deixa para ele, né? A mensagem dessa HQ, se é para dizer que pode ser uma mensagem, é isso. Aquelas 500 páginas que o Lucas leu, o Alexandre leu, o pessoal leu, aquelas 500 páginas, o final ali, eu deixo para o leitor, você faz o que você quiser com aquilo. O que você quiser, entendeu? Você pode achar que tudo aquilo que eu desenhei é uma merda, achar bobo. Então, assim, quase que uma jornada pessoal, né, de cada um dentro daquela história ali. Foi um objetivo. Sim, a partir de um determinado momento dessa história,
eu entendi o que eu estava fazendo plenamente, eu cheguei nesse final, aí a sequência, essa última parte, essas últimas páginas aí dessa conversa do escriba com a velha, é pontuar bem claro para o leitor, da mesma forma que um pouco antes ali, não te importa para você ver muito Cristo crucificado, propõe para o leitor uma outra escolha ali, né? Você propõe do licérgica, que a Madalena está na cruz ali, vendo a crucifixão, e ela entra num transe, ela sai ali daquele local, vamos dizer assim, ela vai parar num outro, e quer dizer, na verdade é o que você, ao tempo todo falando para o leitor, o que você escolhe, o que você quer, né? O que você quer, né? O jogo é esse. Pô, sensacional, Laudo. Eu te confesso que foi uma HQ, assim, das HQs que eu li esse ano aqui, Brazucas, né? Tô atrasado na leitura, tô lendo aí a tua, acho que o Alexandre falou 7 anos depois, Alexandre? 7 anos, porque o Absoluto saiu em 2013, né, Laudo? Não, o Absoluto saiu em 2016. 2013 saiu... Foi o terceiro volume, né? Do Yeshua em 3 partes, né? Então é isso. Tô só 4 anos atrasado. Cara, marcou muito, assim, acho que eu comentei aqui num outro podcast, tiveram 2 obras aqui, a tua me marcou muito pela forma como você passou a mensagem, e recentemente eu li também eu sou carioca, né, então eu li aqui uma HQ aqui do Rio também, o Luzes de Niterói, que também foi uma HQ que, por dialogar com a história aqui da cidade do Rio, também me marcou bastante também. Aldo, eu queria primeiro aí, em nome aqui do Ultimato do Bacon e o leitor Lucas, é muito bom falar e te ouvir falar sobre essa obra. Eu acho que é uma obra que marcou, e é legal ver a tua visão do que você queria passar, ouvir você falar dessa questão da jornada pessoal. Também é bem bacana. Eu acho que engrandece um pouco do que o que você fez ali, e é legal te ouvir para entender um pouco de como é que foi esse processo. Então queria te agradecer. Para mim, como leitor, é legal, e você pode ter certeza que eu vou pegar para fazer uma releitura, tendo em mente isso que a gente trocou aqui, porque engrandece ouvir um pouco do que você estava pensando, de como foi o processo. Eu acho que engrandece muito. É uma obra que realmente merece, como você falou, né? Eu demorei aí na primeira vez que eu li uma semana, porque era algo que realmente aquilo, né? Você lê um capítulo ou ler uma parte e você quer parar, quer refletir, quer entender, absorver a mensagem ali. Pelo menos a experiência que eu tive com a HQ foi essa. E é muito bom quando a gente lê obras que a gente não lê no automático. Então eu queria te agradecer por isso, pelo teu trabalho, queria te agradecer também pelo teu tempo, agradecer aí o Alexandre, que foi o cara também que além de te trazer aqui, foi o cara que me incentivou a ler o Yeshua. Então fica aí meu agradecimento a ele também, público, e agradecer, cara. E obviamente a gente espera ter você aqui mais vezes. Tem muita obra sua ainda que eu queria falar, e certamente a gente vai ter as outras oportunidades, mas queria muito te agradecer, Laudo. Obrigado mesmo aí pelo teu tempo. Pô, eu que agradeço, Lucas. É bom esse tipo de papo, né? E ele busca a gente relembrar, pensar, né? Porque às vezes esse tempo, né? Então você se afasta um pouco, né? Dentro de outras coisas. Isso é uma questão, só assim, tudo isso que a gente estava falando, mas coisa muito simples ali no Yeshua, assim, você basicamente tem uma grande aventura. E fiz pensando também, fora tudo isso que eu falei, é bonito, né? Fiz pensando numa grande aventura mística. Ela é uma aventura, ela é um drama, tem ação, tem violência, tem aventura, né? Quero só mencionar, além de agradecer, Laudo, mais uma vez a tua disponibilidade, quero ver da gente marcar já mais uma conversa, mas a gente tem muita coisa para conversar, tem Olimpo Tropical, tem Dedos Mágicos, tem todas essas obras, tá saindo volume 4 do Tianinha aí, né, cara, onde as coisas se engendram. Então, aproveitar para fazer a propaganda, a gente troca uma ideia do Tianinha numa próxima oportunidade, mas aproveita e chama a galera aí, conta pro pessoal onde que dá para eles comprarem e tal. Tianinha, uma hora a gente fala sobre ela, né? Ela foi, o que ela é hoje. Tianinha entrou entrou ontem, hoje é terça, entrou ontem no meu site, laudoferreira.com, tem a loja lá.
vai ser vendido em algumas comic shops aqui de São Paulo também. Quem não é de São Paulo, acho que é mais acessível pelo meu site mesmo. Não, maravilha, Laudo. Então, mais uma vez, obrigado, Laudo. E é isso aí. Galera que tá ouvindo a gente agradece a sua audiência. Semana que vem tem mais Costelinha toda segunda. Fica com a gente. Não deixa de visitar ultimatodobacon.com para mais conteúdos de matérias ou sobrecapa para os vídeos do canal lá. Tem sempre conteúdo novo todas as terças. E não deixa de visitar lá o laudoferreira.com, dar uma olhada na obra do mestre. A gente volta com ele assim que possível. A gente marca mais um Costelinha com o Laudo. Valeu, galera!